Se não é o diagnóstico clínico que vai dizer o que um aluno com deficiência ou alguma diferença significativa deve aprender, quem vai poder responder essa questão? Oi pessoal, aqui é a Cláudia Lopes e esse vídeo continua o assunto do vídeo anterior, que é essa questão dos diagnósticos clínicos e a sua relação com o papel da escola na educação dos alunos com deficiência ou alguma diferença significativa. No vídeo anterior eu falei que existia um paradigma antigo e que não está mais vigente e precisa ser quebrado. Que é qual? À medida que os profissionais da educação encaminhavam alunos para diagnósticos clínicos em busca de laudos, existia a expectativa de que esses serviços de saúde iriam confirmar que esse aluno tem ou não tem uma determinada deficiência. E a partir dessa confirmação seria feito o encaminhamento desse aluno para um outro tipo de serviço, ou uma classe especial, ou uma escola especial. Atualmente, esse tipo de encaminhamento não é mais viável dentro da perspectiva da educação inclusiva. Os alunos, independente do tipo de situação que tenham, do tipo de deficiência, não serão encaminhados para outro lugar diferente da escola comum. É na escola comum, inclusive, o local em que eles terão direito e acesso ao atendimento educacional especializado, se for o caso, se eles forem se beneficiar. O principal perigo do diagnóstico, portanto, é a rotulação do aluno. Olhar para ele como uma explicação. Esse aluno não aprende porque ele tem tal deficiência, então é por isso. Ora, na verdade, isso não substitui de maneira nenhuma a tarefa da escola em relação a esse aluno. No que a escola deve se basear, então, para poder tomar as suas decisões, para poder avançar na educação de um aluno com deficiência ou de uma outra questão significativa? A resposta, então, é uma avaliação pedagógica. Esses alunos, como todos os outros alunos, precisam de uma avaliação pedagógica. O primeiro ponto em defesa da avaliação pedagógica é a escola afirmar que a especialização em educação é algo da competência da escola e não da clínica e não do médico. Durante muito tempo existiam setores clínicos ou setores de diagnóstico nas próprias redes públicas, por exemplo, para os quais as escolas encaminhavam o aluno e ficavam esperando obter um parecer, se aquele aluno era um aluno com deficiência ou não, e caso obtivesse esse parecer, esse setor faria o encaminhamento do aluno para uma escola especial, por exemplo. Ora, esse tipo de processo tira completamente da escola a sua autonomia de decisão sobre a educação desse aluno. Ela fica esperando dessa instância exterior, que tem um olhar clínico, que vai partir de uma avaliação clínica, qual é a decisão educacional, pedagógica a ser tomada com o aluno. E por que eu estou problematizando a avaliação clínica? A avaliação clínica é feita sob outros pressupostos. Ela é uma avaliação muitas vezes feita individualmente ou no ambiente da clínica, é muito diferente da avaliação escolar. E quando se faz uma avaliação desse tipo, que se considera esses resultados para encaminhamentos escolares, se parte do pressuposto que nós podemos olhar para os alunos individualmente, desconsiderando o tipo de contexto. Qual é o tipo de investimento que a escola faz naquele aluno? Para esse tipo de avaliação, isso é indiferente, porque o que vai ser avaliado são determinadas competências cognitivas de uma maneira isolada.
E não é isso que vai ajudar essa criança no seu processo de inclusão. Então, esse tipo de avaliação tira da escola o seu papel fundamental, que é tomar as decisões educacionais e pedagógicas relacionadas à aprendizagem de um aluno. É importante também que se ressalte que os encaminhamentos clínicos ou de saúde não substituem a frequência escolar, né? A frequência escola regular comum. Essa ideia de que o aluno ele tem uma deficiência mais grave, então ele faz fono num dia, neuro no outro, e como é que vai ficar a escola? Gente, a escola é fundamental. Não tem escolha em relação à escola. Escola é direito essencial de todas as crianças. Então, todas essas terapias que são extremamente necessárias para o bem-estar e o desenvolvimento pessoal e físico, psicológico do aluno, devem estar organizadas de maneira que não impeça a sua frequência à escola comum, que é onde ele vai aprender os conteúdos curriculares, aquilo que é importante na sua sociedade, onde ele vai ter colegas, onde ele vai ter oportunidade de desenvolvimento, onde ele vai aprender um tipo de raciocínio que é só lá, né? Só a escola que vai desenvolver com ele um tipo de raciocínio escolar, organizado, enfim. A escola é a instituição principal da infância e esse direito não pode ser negado a esses alunos. Então, os atendimentos clínicos têm que ser organizados de maneira a não impedir isso. E, em nenhuma hipótese, podem substituir a escola comum. Existe uma legislação, a resolução número 2 de 2001, que fala sobre diretrizes da educação, especial na educação básica. Esse documento, em grande parte, ele foi desatualizado por legislações mais recentes. Mas ele tem um artigo que fala sobre avaliação educacional que eu acho bem interessante para a gente poder pensar qual é o papel desses sistemas de apoio, dessa rede de apoio da saúde, da clínica, na avaliação de alunos com deficiência ou com questões mais específicas. O que diz então o artigo 6º? Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando para tal com 1. A experiência do seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e supervisores educacionais. 2. O setor responsável pela educação especial do respectivo sistema. 3. A colaboração da família e a cooperação dos serviços de saúde, assistência social, trabalho, justiça e esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário. Eu acho bem interessante esse artigo porque ele deixa claro que quem faz a avaliação, quem é o ator principal aí da avaliação é a escola. A avaliação é pedagógica e o ator principal é a escola. Os demais atores entram como coadjuvantes, ou seja, através do assessoramento técnico. Então, a experiência dos educadores, coordenadores, diretores, enfim, ela é considerada importante nessa tomada de decisão. Os serviços médicos clínicos entram como uma assessoria a essa tomada de decisão, mas a tomada de decisão ocorre na escola e tem um foco pedagógico. Eu gosto de resumir a avaliação sempre em 3 aspectos. Em primeiro lugar, é preciso pensar o que o aluno sabe naquele momento, fazer um bom diagnóstico do que o aluno sabe. Em segundo lugar, ao que se pretende ensinar a esse aluno. E uma vez que você tem esses 2 elementos, o terceiro é como você vai realizar esse processo. Esse processo é a especialidade da escola comum e ela deve aplicá-lo a todos os seus alunos, tenham deficiência ou não. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos. Até lá!